Será se o alto-falante 3K da Aeros, né? É um antigo alto-falante aí da Aeros, muita gente usa no Nordeste aqui. Será se vale a pena comprar esse alto-falante ainda nos tempos de hoje? Vamos dar uma olhada aqui nos parâmetros nele e vou dar a minha opinião sincera sobre esse grave aí. Será se compensa mesmo? Tem muita gente que não usa, mas esse grave, né, vai para outros graves aí da Aeros, né? Que tem até o novo 4K, né? Também vou dar a minha opinião. Tem um de 15 polegadas aqui. E vou falar aqui para vocês que eu já ouvi muito, quer dizer, o 3K, né, no caso, o 3K3. E qual que eu particularmente eu compraria, né? Vou dar minha opinião sincera aqui. Mas antes de começar esse vídeo, agradeço nosso amigo aí, Adson Marinho, né? Ele é que perguntou, será se vale a pena comprar o 3K3 nos dias de hoje, né? O 3K, rapaz, só eu quero falar 3K3. É o 3K nos dias de hoje. Agradeço demais, né? Se você quiser fazer qualquer pergunta, né? Eu tô abrindo lá na comunidade, né? Você entra lá no canal, na comunidade, né? Eu sempre abro perguntas aí. Tem bem 10 temas, né? Eu já gravei bem uns 8 vídeos relacionados às perguntas que vocês fazem. E ainda tem muito mais vídeo, rapaz. Os caras têm umas perguntas top, que dá um vídeo bem interessante. Até eu vou pesquisar e aprendo com as perguntas de vocês, para você ver. Então, chega de enrolação, vamos lá falar desses 3 alto-falantes aí. Qual eu compraria no final do vídeo, dou minha opinião sincera. Quer dizer, ao longo do vídeo, né? Não perda nada. Você tá querendo comprar o alto-falante Aeros, fica até o final. Calma. Bem, gente, tá o 3K3? 3K, rapaz. Eu quero falar 3K3. Oh, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Então ele tá, pode dizer, de R$1.000, né? Tem um frete aqui. O frete tá caro, né, cara? Depende também da loja, né? Se você quiser comprar produtos da distribuidora oficial da Aeros, vou deixar aqui nos comentários, viu? É só comprar lá. Se você quiser comprar reparo, se você tiver esse alto-falante aqui do reparo de 18 polegadas, de 15 polegadas, você encontra tudo. Vou deixar aqui no link da descrição, nos comentários, viu? É original, distribuidora oficial, viu? Eu comprei meu 4K e o drive, né? O drive aí da Aeros lá, viu? Diretamente por o Mercado Livre, né? Na hora que você faz a compra, o Mercado Livre entrega para você. É top, chega rápido demais. O Mercado Livre tá show, viu? Vocês estão preparados, viu, Mercado Livre? Então, gente, resumindo aqui, o 3K é um alto-falante muito usado no Nordeste. Tem muita gente que não troca esse alto-falante por nada, né? O 3K. Agora é o seguinte, gente, tem muitas coisas a considerar, né? Tem muita gente que tem a mente fechada. Houve um alto-falante desse aqui numa caixa boa, numa alimentação boa, em paredões, né? Principalmente paredões. Aí não muda para outro alto-falante porque diz, não, esse alto-falante aqui tá dando certo, não sei o que lá. E faz um erro, né? O erro que muita gente faz é o seguinte, tem esse alto-falante aqui, os parâmetros dele são 1, ele só é 1500 RMS. Pega o 3K3 de 1600 RMS, no caso é 150 RMS a mais, né? Até que não é tanta diferença, mas os parâmetros são diferentes, tá entendendo, gente? O 3K3, ele é um pouquinho mais seco, até a eficiência dele é diferente. Para pessoa que quer rachar, que quer o máximo do máximo, você tem que olhar cada parâmetro, em cada número, por isso que existe aí o manual do alto-falante, né? Os parâmetros do alto-falante, para você fazer a caixa. Quer rendimento no teu som? Toda vez quando você trocar de alto-falante, você trocar de caixa. É caro, gente, é caro. Mas, para muita gente que não sabe, caixa errada queima alto-falante. Aí você me diz, por que, Railan? Por que queima alto-falante? Porque muda a impedância, cara. Tem muita gente, olha, tem muita gente que esquece disso. Você tem até um vídeo que eu vi do cara da Zeta mostrando. Dependendo da frequência da tocada, não tem músicas mais graves, tem música mais sub, mais ataque. Dependendo da frequência da música, tem mais sub grave, tem mais ataque. Na música, ali vai mudando a impedância. A impedância não fica todo o tempo 4, por exemplo, só falando de 4 ohms, não fica totalmente parada ali em 4 ohms, ela vai mudando. Quando você bota numa caixa errada, meu amigo, fica absurdamente diferente. Então queima, é a questão da impedância. O cara botou, geralmente rasga a borda, né, uma caixa errada e esquenta demais o alto-falante e acontece a queima, viu, papai? Muita gente tá nem aí pra caixa, mas caixa, cara, caixa é o microfone. Eu sempre digo aqui no canal, o melhor exemplo, caixa é o microfone. Se tu pega um microfone de R$50 é uma coisa, tua voz até fanha, entendeu? Tu pega um microfone aí de R$600, né, de R$1.000, R$2.000, tu vai ver a qualidade. Então, a caixa é mais ou menos isso. Tem muita gente que compra o melhor falante, mas bota numa caixa fuleiragem. Às vezes, baixa, né, no Google aí é cheio de projeto de caixa, né, mas a pessoa não sabe qual é a sintonia que ela está, qual é a proposta, né, que tem muita gente que gosta mais de sub, aí faz uma caixa. Já vi muito em equipadora, o cara chega lá, rapaz, tá queimando meu alto-falante, não tá tocando legal, a caixa totalmente errada que ele pegou no modelo da internet, né? Você tem que saber pelo menos para que é aquela caixa, entendeu? Então, muita gente faz isso.
tem esse alto-falante, né? Tem a mente fechada. Tem esse alto-falante perfeito no som dele, maravilhoso. Aí quando bota outro alto-falante, um exemplo, já vi muito, o 3K3, bota na mesma caixa, o alto-falante queima, aí bota a culpa no alto-falante. Esse alto-falante não aguenta. Rapaz, tem muita coisa. E também tem alimentação, viu? É uma aulazinha aí que é pequenas coisas que a gente esquece, cara, mas que faz toda a diferença. Então, gente, esse alto-falante aqui é um sub bem gostoso, né? Pra gente que gosta de ataque aqui com um sub bem gostoso, é top demais, né? Vamos ver aqui a eficiência dele. Tá aqui os parâmetros dele, né? A frequência de resposta, quer dizer, ele toca de 30 a 1000, né? Frequência de ressonância. O interessante aqui, ó, referência, você tem que prestar atenção muito aqui nesse coisa, referência de eficiência, né? O tanto de eficiência quando você aplica, né? É 1.49, né? E a sensibilidade desse alto-falante é 93.7. Quanto mais a sensibilidade maior, mais ele vai tocar, né? Depende também, né? Porque o novo K, né, ele é um pouquinho mais ou menos parecido aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Então, você tá vendo aqui. Tem que prestar muita atenção nisso. A questão da eficiência. Referencial de eficiência, 1.49. Guarda aí, viu? Mas é um grave top. Esse aqui é o 3K3. No final do vídeo eu vou dar minha opinião aí. Quer dizer, já o 3K3 agora é o 3K3 mesmo, sempre tem barulho aqui. Esse aqui é o BES, né? No caso, tem o SDS, que é um pouco mais de ataque, né? Mas no Nordeste, pelo menos no Nordeste, é muito usado esse aqui. Eu vou adiantando aqui o que eu vou falar no final do vídeo. Esse aqui, cara, é top, cara. Eu acho que a Aeros, pelo menos aqui, pra gente que gosta do Nordeste, cara, tu é doido. Já o pessoal do Sul, né, gosta do 2.7, né? Se você é do Sul, você sabe, o pessoal usa muito 2.7. Mas esse aqui pro Nordeste é o queridinho, ainda hoje, cara, não tem jeito. Ele, o 3K3 tá R$1.000, né? Esse aqui tá R$1.300, pode dizer, quase R$1.300. Vamos dar uma olhada aqui na eficiência dele. Ele já é um pouco mais seco, ó. Os parâmetros daqui 35, o outro é de 30, né? Esse aqui já toca um pouquinho mais, a frequência mais alta, né? De 35 a 1000. Claro que tu não vai botar esse corte aqui, pelo amor de Deus. Não vai botar esse corte aqui não, que rasga a borda, tem muita coisa aí, mano. O corte que eu aconselho, pelo menos o grave de 15, bota aí de 55 pra cima, tá entendendo, gente? Ok, gente, sensibilidade da eficiência, né, 95, né? O outro era 94, 93 mais ou menos, né? É eficiência muito alta. Outra coisa aqui, eficiência, é referencial de eficiência, 2, cara. O outro, o 3K, era 1.49, nesse aqui é 2,2, né, no caso, quase 2,3, então quase é o dobro, entendeu? É por isso que é o queridinho do Nordeste, né? O 3K3, muito top esse alto-falante. Vou dizer uma coisa aqui pra vocês, eu tava intimando um evento muito grave, muito grave, muito grave, todos os graves que você imaginar tava nesse evento, um evento enorme lá em Timon, né, no Maranhão. Eu não vou mentir pra vocês, vi vários sons, mas tinha 4 alto-falantes de 15 que eu me impressionei com o grave, era uma coisa diferente. Também depende da alimentação, né? A gente tem que falar, depende da alimentação, depende da caixa que o cara, mas eu me impressionei que o grave estava sobressaindo dos outros paredões que tinha lá, tinha tudo quanto era. Não sei se pode ser a questão do alinhamento, né, que conta muito, mas eu me impressionei e achei diferente, né? Mas eu boto tudo na balança, né, a caixa e tudo. Mas me impressionei que não tinha 4 graves lá. Só lembrando, se eu fosse fazer uma caixa Bob, eu faria com grave de 18 polegadas. Grave de 15 polegadas é mais para quem tem 2 grave, 3 grave, 4 grave, que fica show, pressão nacional. Eros, papai. Esse aqui é o que eu achei mais top no som. Aí já tem o novo 4K, né? Aí você me diz, vai tocar mais? Cara, eu não sei, né? Eu tinha que botar do lado ali pra ver qual que tocava mais. Mas dizem que esse grave aqui veio top, né? Eu já ouvi o som dele. Eu vou falar pra vocês que ainda eu não vi mesmo na tora mesmo, alto mesmo, né? Eu vou testar ainda, eu vou botar na caixa. Não amassei nem direito, mas ainda eu vou testar esse grave. Mas o que eu percebi desse grave é que ele veio um pouco mais de sub, né? O 3K3 tem um pouco mais de ataque, esse aqui um pouquinho mais de sub, entendeu? É uma proposta que eu gosto mais, que é um pouco mais de sub, entendeu? Mas é muito óbvio, já vem na carcaça branca, né? Bonito demais o 3K3. Tem que levar em conta que, mais forte ainda, tem que botar outra caixa, né? Como eu falei para vocês, o erro do pessoal é botar numa caixa que tava usando os outros alto-falantes, e às vezes o alto-falante não toca, ou toca menos, né? Porque os parâmetros mudam. Aí a pessoa condena o alto-falante. Troca as caixas, cara. Quando você trocar de alto-falante, os parâmetros mudam sempre. Muda uma coisinha, mas para quem quer rachar, para quem quer o máximo do máximo, tem que mudar de caixa, né? Eu procuro um projetista aí. Um projetista que eu vou deixar aqui no link da descrição, nosso amigo BC Acústica, que eu faço com ele as caixas respeitadas. Não tem erro não, viu, papai? BC Acústica, grava aí. Lá no Instagram é só botar BC Acústica. Então, gente, esse aqui tá quase o mesmo preço do 3K3, né, de 2000 ms. Vamos dar uma olhada aqui nos parâmetros dele. Esse aqui já é um pouco mais... O corte aqui acho que ele deve ter subido mais, né, 49, né?
O outro era, quer dizer, 39, né? O outro era 35, se eu não me engano, o corte. Mas eu percebi que ele tem mais sub, ali você vendo na prática. Ele já desce um pouquinho mais, né? Aqui é a sensibilidade dele, 94, entendeu, gente? Ele desce um pouquinho mais porque ele tem mais de sub. Não é questão que vai tocar menos não, viu, gente? É questão que, por ele ter um pouco mais de sub, aí desce a sensibilidade, né? Você pode botar um subwoofer. Subwoofer a sensibilidade é um pouco mais, né? Pra quem gosta mais de ataque, de rachar, eu achei massa o 3K3. Ok, gente, e referencial de eficiência, que esse aqui é um parâmetro que tem que olhar bastante. O 3K3 é 2 pontos, pode botar 2.2, né, no caso. Esse aqui, o 4K já é 1.6, né? Só lembrando que o 3K, ele é 1.49, esse aqui é 1.60, pode-se dizer, entendeu, gente? Então você tem que ver isso na balança aí. Aí você me pergunta, Railan, qual grau você usa? Cara, eu não vou me... Como eu disse pra vocês, né? Eu gostei muito do 3K3, né? No Nordeste aqui é muito usado ele. O 4K tem uma pegada mais de sub que também eu gosto demais, mas eu ficaria entre os dois aí, 3K3 ao 4K. Aí você tem que ver, né? 4K mais atualizado, né? A carcaça pode dizer que é a mesma coisa, né? A gente olha assim, visualmente parece que é a mesma coisa. O Eros tem essa carcaça que nunca muda, né? Pelo menos, né? Mas pode mudar os parâmetros ali. Todos mudam alguma coisinha. Então, o que eu aconselho sempre quando você for fazer seu som, botar a caixa para aquele alto-falante. Mas, para quem já tem o 3K, né? Pode deixar de boa, né? Eu só vejo essa caixa, botar alimentação, mas se você quiser atualizar, eu mesmo, se eu tivesse o 3K, eu atualizaria para o 4K. Se eu tivesse o 3K3, eu ficaria com o 3K3. Resumindo aqui, minha opinião sincera, viu? Não vá por mim, viu, gente? Eu sempre digo aqui, não vá por mim, porque eu já fui por outras pessoas, né? Que a pessoa disse que o grave era bom. Não estou falando da Eros aqui, viu? Estou falando de outros graves aí. Eu sempre digo, não vá por mim, não vá por ninguém. Vá lá num som que esteja tocando e veja o som. Aí você tem que ver a alimentação do som, você tem que ver a caixa que ele está usando, a regulagem e muita coisa. Não é só a questão do alto-falante que vai tocar menos ou mais, não. Tem toda um conjunto, viu? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.